Opa! Senhoras e senhores, tudo bem? Eu estava dormindo aqui no carro, estou na estrada, indo para São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo eu vou colocar aqui, mas na verdade vai para o YouTube. Hoje eu vou fazer 3 vídeos falando sobre a morte da Marília Mendonça. Então esse é o primeiro, tá? Ah, mas estão explorando isso. Sim, para quê? Para levar as pessoas para o espiritismo, para a reforma íntima, para que elas tenham uma melhoria de vida delas, para que elas se espiritualizem. Então é muito importante que a gente aproveite esses momentos, né? Que não são momentos atípicos, porque faz parte, a morte faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Bom dia a todos aí, eu tô vendo os comentários de vocês, mas eu não vou responder por enquanto. Então galera, se você não é inscrito no canal, já segue aí, deixa o seu like e deixa sempre seu comentário, tá? E lembra que esse tipo de vídeo você deve mandar para todo mundo. Se você não conhece o espiritismo, meu, espiritismo vale a pena, muda a vida das pessoas. Você não tem nada a perder se inscrevendo no canal de graça e vai te ajudar muito. Bom, a primeira questão hoje que a gente aborda nos nossos vídeos, no nosso vídeo de hoje, é por que ela sonhou com a cachoeira, né? Primeiro eu queria contar para vocês que ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, mas nem quem que é Marília Mendonça? Aí o mentor falou assim: você conhece ela mais do que você imagina. Fui olhar minha playlist e realmente várias músicas dela tinham lá. Então já começa a primeira questão aí, que a gente não deve endeusar ninguém. Então eu sempre aprendi isso com os espíritos, né? Porque as pessoas são só humanos, então não significa nada. Então, tipo assim, todos são humanos, comuns, como nós, né? Se eu for endeusar alguém, eu vou endeusar, por exemplo, Chico Xavier, né? Jesus. Não vou endeusar um cantor só porque canta bem. Isso não muda nada demais. Mas assim, eu fui olhar os vídeos e eu realmente usar minha playlist de música e várias músicas dela. Embora assim, música que eu não gosto, eu ouço bastante sertanejo. Música que eu não gosto, música que fala de traição e tal. Então esse tipo de música eu não ouço. E obviamente funk que fala de baixaria também eu não ouço. Então baixaria e traição eu não ouço. Não importa quem seja. Mas realmente ela cantava muito bem. Então agora voltando. Por que ela sonhou com essa cachoeira? E depois ela veio a desencarnar. Por que isso aconteceu? Dessa forma, né? Num acidente de avião na cachoeira. Com certeza, os espíritos superiores, eles aproveitam essas oportunidades para fazer com que as pessoas reflitam sobre a vida após a morte e sobre o mundo espiritual. Exemplo, lembra que o Mamonas Assassinas disse isso? Lembra que o MC Kevin, disse isso também? Que sabia que ia morrer cedo? Mamonas Assassinas disse que tinham tido esse sonho com o avião. Por que isso acontece, na realidade? Não é que o sonho deles transformou a morte em uma situação real, mas sim, os espíritos sabiam que isso iria acontecer, né? Sabiam que a pessoa ia desencarnar, então eles fizeram a pessoa reviver aquilo em sonho. E também assim, obviamente, a alma dela já conhecia esse futuro, porque se programou, né? Na programação ela já tinha programado que iria desencarnar dessa forma, nessa época. Às vezes pode até variar a forma, né? Mas assim, isso já estava programado para ocorrer. Por isso aconteceu. E por isso que ela sonhou com isso, para que esse conhecimento, vamos dizer assim, chegue nas pessoas. Então aquela pessoa que é dura, que não aceita o mundo espiritual, hoje vai refletir sobre isso, vai falar assim: putz, será que foi uma coincidência ela ter sonhado com algo que aconteceu? É estranho, não é? Então vocês percebem o seguinte, que tem algo assim muito mais complexo por trás disso. Mas é importante que esses fenômenos, entre aspas, fenômenos, aconteçam para que a gente possa refletir sobre isso, né? Então assim, sempre a gente vai ver nos famosos essas situações de pessoas que morreram, mas tiveram uma premonição antes, tiveram um sonho. Às vezes uns médios não, né? Uns bagunçados, tipo Mãe de Iná, pode até acertar. Porque o propósito deles é o seguinte: vamos fazer com que ele
alguém acerte para que o mundo espiritual seja meio do que revelado, assim. Agora tem gente falando que já sonhou há mais de um ano, que o sonho já foi há mais de um ano, mas isso não muda nada, que o sonho foi mais de um ano. E daí? Se o sonho foi mais de um ano ou não, isso não muda. O fato é que ela, com certeza, há 5 anos atrás, já sabia disso. A alma dela já sabia. E a programação dela já sabia, tá? Então vamos continuar agora a segunda parte do vídeo, que eu vou até colocar. Então, se você não segue o canal, se inscreve no canal, deixa seu like. Lembra que o espiritismo, ele é muito válido e ajuda muitas pessoas. Então, divulga esse vídeo, compartilha esse vídeo, tá? E se inscreve no Instagram também, Essabag e o Espiritismo Online Raiz. Bom, por que eles morreram, né? Depois, no final, eu vou falar como, para onde eles foram, o que aconteceu com eles, certo? Mas por que eles morreram dessa forma? Foi um acidente? Acidente foi. Mas estava fora da programação? Não. Só tem um tipo de morte que é fora da programação: o suicídio direto e o suicídio indireto. Na verdade, praticamente duas. Pelo livre-arbítrio, o cara pode se suicidar fisicamente, e isso vai complicar muito a encarnação dele. Ele vai perder 200 anos, porque ele vai se machucar, e aí ele vai se danificar o seu corpo espiritual, e vai chegar no mundo espiritual muito, muito mal, e vai ter que reencarnar. Então, por exemplo, aqueles que têm problema mental hoje são suicidas de outras encarnações, a esmagadora maioria das vezes. Às vezes não é, mas a maioria das vezes é, tá? Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso. Opa, entrou um negócio aqui. E, na verdade, nós temos também que pensar que a vida espiritual, ela é a vida verdadeira. A vida que nós temos aqui na Terra, ela é uma imitação mal feita, que serve para que a gente evolua e para que a gente se melhore. Então, há um propósito para tudo isso estar acontecendo, né? E isso já estava programado. Antes deles reencarnarem, eles programaram esse acidente. Com certeza, é uma expiação, óbvio, né? Porque seria muito mais confortável morrer, por exemplo, dormindo, do que morrer num acidente desse, que traz um certo medo, coisa e tal. Mas também não é nada demais, né? Mas o fato é que a morte, ela está na nossa programação, tirando esses dois casos, né, pelo suicídio direto e o suicídio indireto. E como é que é o suicídio indireto? O cara enche a cara, sai por aí, bate o carro e morre. O cara arruma uma briga. É que assim, até algumas brigas de trânsito, por exemplo, quando o cara morre, até isso estão na programação, mas depende da condição, né? Não adianta, se você vai, por exemplo, lá no meio de um lugar super perigoso e ameaça os caras te matam, aí é suicídio indireto, né? Pela imprudência, dá para ter o suicídio indireto. E pelo suicídio direto, que é péssimo, todos nós sabemos que é uma coisa horrível, que acaba com a família. A pessoa que se suicida acaba com a família inteira, não só com ela. Vai pro umbral, sofre pra caramba, sente as dores da decomposição, lago de fezes, horrível, mas tudo bem, esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é por que as pessoas morrem dessa forma. Agora, mas é que a gente tem que analisar que há uma complexidade muito grande nisso, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto lá que fala de mortes prematuras, e ele cita o seguinte: que as mortes prematuras, elas são muitas vezes, ela era bem nova, né, tinha 20 e poucos anos, 26, acho que ou 23, elas são uma dádiva, elas são um excelente recurso dado pelo plano espiritual, quando a pessoa já fez o que ela tinha que preencher, já cometeu, já reparou seus danos, já cumpriu a sua missão, aí voltam para lá, entendeu? Volta para lá, porque para as pessoas ficarem aqui, há um grande risco, por exemplo, dela se viciar em um álcool e virar uma pessoa que está cometendo coisas ruins para o espírito dela. Então, a hora que a pessoa já cumpriu mais ou menos já cumpriu o que ela tinha que fazer, eles mandam ela de volta. Ela vai para o mundo espiritual. Entenderam? Então, existe muito essa questão. E isso é muito normal. Isso está escrito em mortes prematuras. Por isso que às vezes a pessoa boa, muitas vezes a pessoa boa volta muito cedo, e as pessoas ruins, vaso ruim não quebra, fica lá, e você vê hoje em dia
Bandido toma 6 tiros. Pode perguntar pra qualquer pessoa que trabalha no hospital. Toma 6 tiros. Chega lá no hospital, o médico vê que é bandido, atende de qualquer jeito. A enfermeira joga de qualquer jeito. O cara sobrevive. Entendeu? Por quê? A hora que ele vai tomar esses 6 tiros, o plano superior lá fala assim, bom, esse cara, a gente precisa dele para que as pessoas espiem. Então vamos fazer o seguinte, vamos evitar que ele morra. Aí vai lá, dá uma arrumadinha aqui, dá uma arrumadinha ali e o cara não morre. Aí a pessoa escorrega, uma pessoa de bem bate a cabeça no chão e morre. Então assim, na verdade a gente tem que entender que nós somos administrados por regras muito maiores do que essas que a gente vê. E a morte prematura é uma dessas questões que vivem realmente nos acompanhando. Se vocês forem parar para reparar, a grande maioria das pessoas que morrem prematuramente nessas idades jovens são pessoas boas, que muitas delas já cumpriram os objetivos delas na Terra. E aí, para que ela vai ficar aqui? Para arriscar? Para arriscar se viciar em droga, em bebida, em algumas luxúrias? Para arriscar acabar com a encarnação dela? Não. Passou, volta. Porque a morte não é ruim. A morte é ruim para as pessoas ruins e boa para as pessoas boas. Quando a pessoa faz coisas erradas, fez coisas ruins, não viveu da forma que deveria, né? Prejudicou outros, deixou com que o egoísmo, teve vícios, aí a morte é ruim. Aí morreu, fritou no umbral, com certeza. Agora vamos para a terceira parte do nosso vídeo, que é, será que ela aceitou bem? Será que não? Como é que foi a morte dela? Então antes disso, galera, não se esqueça de se inscrever no canal Espiritismo Raiz, no YouTube, Espiritismo Raiz, no Instagram e o Essabag. Você quer receber o seu recado do Anjo da Guarda? Vai lá no meu Instagram, Essabag, eu respondo 20 pessoas por dia, são 8 mil mensagens mesmo. Se os espíritos quiserem que eu responda você, eles vão falar e eu vou responder, porque é assim que a gente faz aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo no canal, lembre-se sempre de compartilhar todo o material espírita. E se você não conhece espiritismo, se inscreve no canal e vai acompanhando. Se você gostar, você fica, se não gostar, você desinscreve, porque assim, é gratuito, é algo que vai fazer muito bem a você. E agora nós vamos entrar na terceira parte do nosso vídeo, que é como que a Marília Mendonça chegou no mundo espiritual. Lembrando assim, o que eu sempre digo a vocês, né, que eu até disse no primeiro vídeo, a gente não deve... a morte, na realidade, é uma coisa comum. Ela acontece em todos os lugares, toda hora. Muitas pessoas estão morrendo enquanto a gente está fazendo esse vídeo, de várias formas possíveis. E muitas delas são pessoas muito boas, melhores do que a Marília Mendonça, outras piores, né? Então, assim, eu acho que a gente ficar vangloriando a pessoa, tal, eu não vejo muito sentido nisso, tá? Então fica todo mundo, meu Deus do céu. Ontem eu tava vendo uma live do Nando Moura lá com Mamãe Falei, com o Brigadeiro, e aí o Nando Moura, mó triste e tudo, mas meu, normal, todo mundo morre toda hora. Se ela era uma ótima pessoa e ela era uma boa pessoa, muito bom. Mas assim, é normal isso. Se você for agora num hospital, você vai ver um monte de gente que, depende do hospital, né? Um monte de gente que tá falecendo, e isso faz parte da vida. Eu vou ficar triste por causa disso? Eu não fico triste quando alguém morre. Eu acho que eu entendo que é uma questão natural. Meu pai mesmo, quando morreu, eu fiquei de boa. Fiz vídeo aqui pra vocês, fui no cemitério. Meu pai era o humano que eu mais tinha ligação. E quando ele morreu, eu fui lá no cemitério, atendi todo mundo, falei pra todo mundo, ó, ele tá bem, é verdade mesmo, né? Então a gente tem que analisar que a morte faz parte da nossa vida. E é bom quando acontecem eventos pra gente refletir. Porque as pessoas vão vivendo simplesmente sem olhar para o seu espírito, sem olhar para questões espirituais. Elas vivem como se o amanhã e a morte não existissem. Ela acha que o vizinho vai morrer, mas ela não. Ela vai lá de boa, vai planejando. Eu vou buscar religião, mas não agora, quando eu tiver melhor financeiramente. Quando eu tiver com isso, quando eu tiver com aquilo. Só que ela não deixa de assistir as porcarias do Netflix, Round 6 e todos esses lixos que acabam com o inconsciente dela. Ela não deixa de ir no rolezinho, de encher a cara, tudo. E aí, de repente, bum, morre de uma hora para outra. E aí o que acontece? Fica perdido no plano espiritual. Então o que está acontecendo com a Marília Mendonça é um pouquinho isso, porém, entretanto, como ela era uma boa pessoa,
ela não tá perdida, não é isso, tá? Ela foi atendida, ela está bem, ela já... Só que assim, é natural da pessoa que não tem a espiritualidade muito desenvolvida, ou até, de certa forma, um entendimento espiritual, ficar meio confuso e ficar um pouco inconformado. Porque as pessoas que não refletem sobre isso, e muita, esmagadora maioria, não reflete sobre isso. De repente, bum, morre, chega lá e fala, meu, o que aconteceu? Não quero. Eu tava de boa, minha vida tava tranquila, etc. E aí pode começar o arrependimento, aí as pessoas começam também, meu Deus, por que que eu deixei ela entrar naquele avião? Nossa, por que que as coisas... Mas tá programado. Jesus mesmo fala na Bíblia, né? Novo Testamento, que o Filho do Homem tem que ir, porque assim está escrito, mas ai daquele que causar. Tipo assim, ele ia morrer de qualquer forma, porque era programação, mas ai daquele que causar a morte dele, que no caso foi o Judas, né? Mas no caso dela não teve nada a ver com isso. Foi realmente um acidente que estava na programação, aconteceu da forma que deveria acontecer. E você vê, se você vê o estado do avião, ele não estava tão ruim. Dava até para eles terem sobrevivido, né? Mas todos morreram. Então assim, se fosse para algum deles sobreviver, sobreviveria. Tanto que você vê acidentes piores e tem gente que sobrevive. Outro dia eu estava vendo um vídeo lá no Discovery Channel que um avião caiu. O avião explodiu, né, desmontou a 10 mil metros de altura e a aeromoça sobreviveu. E acontece isso. Então assim, a gente tem que entender que nós somos regidos por regras e leis superiores ao nosso entendimento. Dos espíritos superiores que trabalham em nome de Deus. E esses não vão deixar que coisas injustas aconteçam. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Só que a gente... Com a nossa visão limitada de humano, a gente tem uma certa dificuldade de compreender isso. Então tem uma complexidade muito grande, né? Mas como eu já falei, ela tá bem, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas a morte prematura, como eu falei no meio, ela é algo, de certa forma, visto como boa. Quando a pessoa tem uma boa conduta, tá? Não, por exemplo, no caso do MC Kevin... A morte prematura serviu para tirar ele das porcarias erradas que ele estava fazendo. Droga, prostituição que ele incentivava, ostentação, influenciando milhares de jovens a levar uma vida péssima como a que ele estava levando. Aí no caso dele foi uma. Mas no caso dessa moça não é isso, é outra coisa. Estava na programação, tinha que acontecer, precisava acontecer dessa forma e aconteceu. Senão não teria acontecido, senão o avião cairia, ela não morreria. Então a gente tem que entender que nós vivemos no universo de Deus. E o universo de Deus segue regras que são pré-estabelecidas antes de reencarnarmos. Então assim, as pessoas acham que nós somos pessoas físicas, mas na verdade não. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência no plano físico, mas nós voltaremos. Então você não é, na verdade, um encarnado. Você não é você que vai morrer. Não é isso. Não é que você vai partir dessa para melhor. É o contrário, você é um espírito que vivenciou já muitas experiências no corpo físico. E essa é mais uma delas. Entendeu? Então, originalmente, dentro de você existe seu espírito que já teve muitas existências e você está tendo apenas mais uma existência. E isso perto da evolução, que é uma linha contínua, não é nada. É tipo um pedacinho. Então toda vez que a gente morre, a gente passa por esse processo. Tanto que no Antigo Testamento fala lá, né? E depois da morte vem o juízo. Aí tem muitos evangélicos que falam que a reencarnação não existe por causa disso. Mas toda vez que você morre fisicamente, você é julgado pelas suas ações. Normal. Depois da morte vem o juízo. Então quando eu desencarnar, eu morrer, eu vou ser julgado pelas minhas ações. Eu já fui julgado várias vezes pelas minhas ações, pelas pessoas que são. Então nós realmente ocupamos temporariamente corpos físicos, mas nós somos originalmente espíritos. Entretanto, quando a pessoa não está espiritualizada a ponto de compreender isso, rola uma certa dificuldade ao desencarnar, porque a pessoa de repente se vê no mundo espiritual e fala, meu, por que que eu fui morrer tão cedo? Por que que as coisas foram assim? E tem também as ligações do fininho pequeno, babá. Mas aí a gente tem que entender, e essa parte que acaba realmente deixando as pessoas tristes, porque pensa, pô, mas ela tinha um filhinho pequeno, tudo mais, mas ele não vai ser, vamos dizer assim, ele não vai
as pessoas vão cuidar dele, né? Ela tem família, coisa e tal. É claro que para quem é mãe é muito difícil esse processo. Mas se aconteceu nesse sentido, nesse momento, é porque estava na programação. Antes da gente reencarnar, a gente tem que refletir sobre isso. Antes da gente reencarnar, como é que funciona? Você vai lá, isso não sou eu que estou dizendo, é Chico Xavier. Por onde? Pelo livro, por exemplo, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna. Eles contam em vários pontos desses livros. Existe um departamento. Eu sei que parece meio exagerado, mas é assim mesmo. Na verdade, o mundo espiritual tem uma tecnologia de ponta muito maior que a nossa. Tanto que eles escolhem os cromossomos daquele espírito que vai reencarnar ou não. Eles escolhem a D do DNA deles. Então é algo muito superior a nós. E aí você vai nesse departamento e eles avaliam o seu plano encarnatório. Isso é Chico Xavier que está falando, não sou eu, tá? Você leva seu plano encarnatório e fala assim, ó, eu quero reencarnar assim, assado, quero ter essas dificuldades. Aí as pessoas acham que a pessoa escolhe nascer com dificuldade financeira, nascer com problema isso, aquilo, por opção. Não é bem por opção. É e não é, né? Porque na verdade você já está passando por uma expiação. Você tem uma conta gigante lá e você precisa pagar essa conta. Aí você chega e fala assim, quero pagar logo essa conta. Porque quando você está lá em espírito, você só pensa em pagar logo essa conta para se livrar, para evoluir. Mas quando você está aqui, você pensa em não pagar a conta, entendeu? Você não quer saber disso. Mas é assim que funciona. Aí tudo bem. Aí o cara chega, né, e fala assim, ó, vamos imaginar. Joãozinho chega lá pro departamento e fala assim, ó, pessoal, eu quero aqui, ó, reencarnar. Entendeu? Galera, tá chegando agora, quase 800 pessoas ao vivo aqui na live do Instagram. Convida mais pessoas, dá o coraçãozinho, manda pra todo mundo. Esse tema é legal porque dá pra mandar pra todo mundo, né? Bem. E agora a gente tá falando sobre isso. Vamos aproveitar pra trazer o pessoal pro espiritismo, pra quando eles morrerem, eles não ficarem não se assustarem, já estarem adequados e prontos para seguir a vida espiritual. Aí o Joãozinho chega lá no plano espiritual e fala, ó, aqui tá meu planejamento reencarnatório. O espírito superior, muito inteligente, olha e fala, Joãozinho, não dá pra você reencarnar assim. Pô, mas eu me preparei. Não dá, porque assim, é muita dificuldade. Você vai comer bola aqui, não tem condições. O que o espírito tá pensando na verdade? Tá pensando, esse cara não tem nível evolutivo para superar todas essas dificuldades numa mesma existência. Não vai rolar. Ele quer que realmente as dificuldades façam com que ele passe e ele fique bem, beleza, mas não vai acontecer. Porque ele não tem nível evolutivo para isso. Aí ele impede que o cara reencarne com aquela programação. Para quê? Para que o cara, por exemplo, não se suicide. Então logo a gente conclui o quê? Todos nós que estamos nessa nossa vida passamos por essas avaliações desses espíritos superiores. Então todos estão aptos a ultrapassarem essa encarnação sem precisar se suicidar. Então todos que estão se suicidando estão covardemente fugindo da vida. Não sou eu que falo isso, é Allan Kardec, está escrito no Livro dos Espíritos. E esse ato de covardia vai causar diversas expiações, diversos karmas para aquela pessoa, entendeu? Vamos lembrar disso. Então o suicídio é o pior caminho de todos e a pior coisa. E quem faz isso está indo, não existe programação para suicídio. Quem faz isso está indo contra tudo que programou e vai trazer consequências terríveis, terríveis. Aí voltando, aí o Joãozinho vai lá e fala assim, galera não, né? Aí ele fala, tá bom então, senhor espírito superior, deixa que eu vou revisar o meu. Joãozinho vai lá, revisa, tira umas coisas e vai lá de volta. O espírito olha e fala, tá bom, Joãozinho, foi aceito o seu plano reencarnatório. Aí eles vão no departamento, isso é o que está escrito no livro de Chico Xavier, não sou eu que estou dizendo, tá? Galera, deixa o like, compartilha aí, hein? Deixa o like e comentário sempre. Ele vai lá, e aí, com aquele plano reencarnatório, o espírito escolhe os cromossomos do indivíduo que vai reencarnar. Ele escolhe o DNA baseado naquele plano reencarnatório. Então se é pro cara ter uma doença com X ano, ele vai colocar isso lá. Se é pro cara ter um problema na perna, ele vai colocar isso lá. Se é pro cara aí ser bonitão, ele vai colocar isso lá. Se é pro cara feio, ele vai colocar isso lá. Ele vai escolher o corpo biológico. Tanto quando a Luiz conta que quando ele chega nesse departamento, tem um manequim, tipo assim, real praticamente, com todas as... E ele era médico na Terra, né? Com toda a parte dos nervos e os vasos sanguíneos e tudo. Então, esses espíritos dominam. Tanto que o próprio André Luiz conta em outra ocasião
que quando eles estão acompanhando uma encarnação, né, uma gravidez, na verdade, quando o processo de gravidez, ele conta que o espírito chega lá, olha só, eles têm a relação sexual, os espermatozoides começam a corrida, os espíritos saem do quarto, tá? Aí o espírito volta, né? Na hora que eles vão ter relação sexual, os espíritos saem do quarto. Espírito superior não quer ficar vendo gente transar, que graça tem pra eles. É meio animal isso pra eles, né? Só os inferiores que gostam disso. Aí quando acaba a relação sexual, ela tá lá, né? Foi bom pra você, né? Tô brincando. Aí quando acaba a relação sexual, o espírito chega, ele vai lá com a mente dele, evoluidíssimo. Claro que tem que ser um espírito top já, né? Não dá pra ser qualquer um. Ele escolhe o espermatozoide que tá com os cromossomos, que ele mesmo modifica na hora. Na verdade ele modifica, né? Claro que ele não escolhe um aleatoriamente. Ele vai lá e ele implanta aquele DNA que ele queria ter que eles programaram antes. E faz com que aquele espermatozoide em si dá uma corridinha e puff, entre no óvulo. Entenderam? Galera, isso quem tá falando não sou eu, tá? Chico Xavier, tá no livro Chico Xavier. Aí, aquele espírito fica ligado naquele espermatozoide e a vida biológica dele começa naquele momento. Entendeu? Então, ou seja, a programação toda foi feita baseada nas coisas que ele escolheu e que ele programou, junto com ele, os amigos dele, a família dele e esses espíritos superiores. Então a morte dela estava registrada nesse momento para acontecer. Como a de todos nós está registrado para acontecer em algum momento, né? E outra coisa que a gente tem que refletir, a morte faz parte do plano físico. É normal isso. Todo mundo fica, meu Deus do céu, que tristeza. Mas por que tristeza, caramba? Só porque a mulher morreu, todo dia morre um monte de gente, muito melhor que ela e muito pior também, né? Todo dia morre pessoas fazendo muito por outros, coisa e tal, e ninguém tá nem aí pra isso. Então a gente tem que refletir, parar de vangloriar. Eu não tô dizendo que era uma pessoa boa, ruim, com certeza não era. Era uma boa pessoa, né? Não tinha problema com vício nem nada. Mas assim, ela era só uma pessoa. Ela não era tipo, oh meu Deus, tipo, que diferença faz isso? Entende? Esses tempos mesmo eu peguei um avião, faz um tempo já. E aí do meu lado tinha um desses cantores, nem vou falar quem era. E aí eu olhei, meu mentor falou assim, Eduardo, ele é só uma pessoa normal, não dá nada. Se você gosta da música dele, muito bom. Mas e daí? Por causa disso vai ficar, tira uma foto comigo? Claro que não. E realmente a gente não pode fazer isso. Eu vejo até por mim, que eu não sou ninguém, né? Eu não sou, nem famoso eu sou. Mas o que eu vejo aqui, eu vejo umas pessoas que mandam umas mensagens que você fala, meu Deus do céu, não tem sentido nenhum. As pessoas têm que parar com essa sabe, com essas coisas muito intensas que não tem sentido. Tem que ter uma vida mais estável, a pessoa tem que ser mais de boa. Ficar... Tudo bem, quando a pessoa tem 14, 13, 12 anos, e ficar tiete, gritar no show, faz uma certa parte da vida, mas agora acabou, né? Putz, meu, por exemplo, eu gosto muito do Gustavo Lima. Não dele em si, porque é um bêbado, né? Tô brincando. Mas ele bebe muito, exagera, eu acho que é um mau exemplo que ele dá. Mas o cara canta demais, é inegável isso. O cara canta muito, eu acho a voz dele fantástica, fantástica. Só que diferença faz pra mim? Zero. Se eu encontrar ele agora, não faz diferença nenhuma. Nossa, eu acho engraçado, os caras falam, não, porque eu encontrei não sei o que. Eu não tô nem aí pra Gustavo Lima, pra Batman e Robin, pra Luan Santana, pra mim é tudo igual. Então assim, a gente tem que ter esse ponto de vista, que eles são só humanos, que não estão fazendo nada demais e que estão ganhando muito pra isso, né? Quem é Neymar? Grande porcaria, as pessoas ficam impressionadas. Todo dia eu tava lá em Balneário Camboriú, o Neymar tava lá, fica todo mundo impressionado, meu Deus, o Neymar tá aí, mas que daí que o Neymar tá aí, velho? Quem é Neymar, mano? Um cara que deveria ajudar muito mais gente, não ajuda. Ele tem um institutozinho lá que ajuda 500 pessoas por mês. Eu ajudo muito mais que isso, de crianças. Eu não sou ninguém, não tenho nem acesso, nem recursos, nem nada perto do que o cara tem. Então ele que tem recursos, que poderia chegar para as marcas e falar assim, ó, vamos fazer um instituto desse por cidade grande, por estado, etc. Ele poderia fazer isso, mas não. Ele tá preocupado em fazer dancinha no TikTok. Então vamos refletir sobre isso. Refletir e pensar que isso não pode estar certo.
As pessoas serem valorizadas pela porcaria do futebol que o cara joga, ou porque o cara joga na Europa, ou porque o cara não sei faz gol, isso não pode estar correto, não é possível. Eu tiraria uma foto se Chico Xavier aparecer. Já tirei com o espírito dele, sempre tiro assim, mas ele nunca aparece na foto, fica só eu, né? Tô brincando. Mas o fato é que se eu fosse fã, eu sou fã de Jesus Cristo, de Chico Xavier, Dr. Bezerra, desses caras que a gente sabe que fez a diferença, que faz a diferença na vida das pessoas. Agora Neymar, Luan Santana, Gustavo Lima, eu não tô nem aí pra esses caras. Mas que diferença faz na vida uns caras desse? Pelo amor de Deus. É um pouco ruim porque o cara canta bem. Se ele morre, ele para de cantar, mas e daí? Só porque é famosa, ai meu Deus do céu, eu estou super triste porque Marília Mendonça morreu. Pelo amor, né? Mas ela foi bem recebida assim. Ela não é uma pessoa má. Ela era uma boa pessoa. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. É isso aí, galera. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e sempre comentar todas as coisas, né? E vai lá no meu Instagram também, Espiritismo Raiz, no Esabag. Se você tá vendo no YouTube, galera, eu vou fechar a live agora. Siga o Cortes Espiritismo Raiz. Tem um canal que chama Cortes Espiritismo Raiz. E tem o Espiritismo Raiz. Valeu, obrigado, galera, e até a próxima.